Boa tarde. Ainda estão me ouvindo bem? Sim, está ok. Sim. Eu primeiro queria dizer que ser inspiradora é ouvir pessoas, inspirar alguém, é ter o privilégio de viver o que nós estamos vivendo aqui, um evento dessa natureza. Porque quando eu ouço Justina, quando eu ouço Margarida, quando eu ouço Tatiana, quando eu ouço Sandra, agora a Sônia, e eu estou vendo um rostinho ali que eu amo de paixão, que é Cátia Smolli, são outras todas que estão aí, e estou vendo um rapaz que é muito querido, muito amado nas nossas lutas. Nesse momento, eu me empodero, eu me fortaleço, eu me olho de jeito diferente, eu crio uma esperança, eu percebo que eu não estou sozinha, que essas questões que me incomodam tanto, que tiram tanto o nosso sossego, que fazem a gente se sentir tão pequeno, tão insignificante, de repente a gente assume uma outra forma de olhar para tudo isso, porque a gente tem parceiros e parceiras nessa caminhada. Então, eu queria agradecer o convite, dizer que eu me senti muito emocionada ouvindo as minhas parceiras falarem, e eu pensei de ir por um caminho, porque os dados, o cenário que Justina trouxe, lá do Rio Grande do Norte, que não é do Brasil, ela traz um mapa aí, que nós podemos ampliar em todo o cenário nacional. Depois, quando Margarida traz algumas coisas de extrema relevância, e esse testemunho de Tatiana, eles ilustram uma situação que, para mim, ela é marcante, que é o seguinte: nós, enquanto humanos, estamos perdendo a dimensão do que é ser humano. E aí eu começo com Edgar Morin. Nós precisamos desenvolver uma ética do gênero humano. E o que é uma ética do gênero humano? Ele diz, olha, a ética não é só questões ligadas a padrões pré-estabelecidos. A ética que nós estamos falando é uma ética que tem uma adesão individual, tem uma dimensão comunitária, mas tem uma última que para mim é marcante. É aquela que diz, eu pertenço à espécie humana. Quem defende causas como essa que nós defendemos, de não violência, é que nós pertencemos de fato a essa espécie, que corre riscos profundos. A desumanização está colocada. E quando ela está colocada, a gente enfrenta como? Com uma cultura do encontro, com uma cultura da denúncia e do anúncio. Como dizia nosso amado mestre Paulo Freire, não basta denunciar, tem que anunciar. E é importante que em todas as falas venha essa dimensão da denúncia, mas do anúncio, de coisas que estão sendo feitas, das ações que estão aí colocadas. Mas nessa cultura, nós estamos constituindo uma comunidade permanente de aprendizagem, uma aprendizagem de natureza cooperativa, de natureza crítica, de natureza ecológica, porque ela tem que pegar o planeta como um todo, a realidade como um todo, o contexto como um todo, e, ao mesmo tempo, a gente exigir, de alguma forma, transformações sociais. Acho que a pandemia nos trouxe o escancaramento da desigualdade, a questão seríssima que estamos enfrentando da violência, mas aí vocês vão me dizer, e aí? E agora, José? E aí eu vou com a poesia, porque eu acho que eu trouxe 3 mulheres para dialogar na minha fala. A primeira é Cora Coralina, que eu sou fã, porque eu acho que Cora diz umas coisas para a gente que a gente tinha que ouvir todo dia. E por que a gente tinha que ouvir todo dia? Porque ela vai atacar justamente com a simplicidade, a profundidade de uma postura, que não é só filosófica, antropológica, mas é uma visão de mundo, é uma visão de vida, é uma defesa, é uma inspiração de fato. Ela diz, mesmo quando desabar, cabe a mim decidir
entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque eu descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Então, eu queria começar com essa reflexão de Cora. Essa decisão que passa pelo individual, passa pelo coletivo, passa pela relação colaborativa, mas é uma decisão, e aí, para nós que educamos, eu que sou educadora, sei que essa decisão, ela nasce lá no contexto de formação humana desde os primeiros anos de vida. Eu que sou uma educadora que trabalho com infâncias, e eu não tenho dúvida, as crianças, desde muito pequenas, desde dos meses de vida, elas já identificam o que significa o respeito à vida humana, a partir das pessoas que convivem com elas. O Vallon diz, eu acho lindo isso, o ser humano, ele é geneticamente social, ele não sobrevive sem o outro, ele precisa do outro como referência. E eu diria para vocês, que referências temos? Quais são as referências? E aí tem uma questão séria para ser colocada. Como é que nos colocamos como fonte de inspiração para tomar decisões? Decisões de que tipo de postura? E aí vem um mestre também, que é o Antônio Nova, quando diz, ensinamos aquilo que somos. E somos muito do que ensinamos. Quem somos? Quem é cada um de nós nessa conversa? O que compartilhamos? Que posturas temos? Que olhares trazemos? Mas aí é interessante porque vem uma mulher que é questionadora e que está fazendo 100 anos da sua vida, que é Clarice Lispector, né? E que nos provoca dizendo assim, possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. E a pergunta é, o que quero? O que quero fazer com a minha existência? E não numa visão individualista, mas numa visão de constituição do humano. Num espaço de desenvolvimento humano, onde eu deixo as minhas marcas a cada minuto, a cada segundo, a cada espaço, a cada tempo, enfrentando muitas incertezas, indignação com a barbárie, mas eu digo que é justamente nessa inteireza que a gente vai se constituindo um tempo de vida diferenciado. E aí eu escolhi algumas provocações. Quando a gente pensa que a humanidade ela é constituída por conflitos, contradições, crises, mas é que é tempo, nesse tempo de tanta crise, talvez seja realmente o tempo de superarmos essas questões. Isso acontece ao longo da história da humanidade. E não é por acaso que assente e se mobiliza pessoas em lugares tão diferentes para uma questão dessa natureza. Nós podemos ver isso claramente na história. Quando é que apareceram as declarações dos direitos humanos? Foi após a Segunda Guerra Mundial. Quando as pessoas percebem que o limite se deu. E eu penso que o Instituto está fazendo um papel aí importante, histórico, nessa questão. E aí eu escolhi os verbos, porque para mim tudo tem que ser ação. Fico muito feliz de perceber que as que me antecederam falaram em ações. Não basta os discursos elaborados dos direitos femininos, da legislação que sabemos que avançou, mas que ainda está distante de se tornar realidade em grande parte dos cotidianos das vidas das mulheres nos mais diferentes espaços. E ela é importante, a legislação? É, porque ela é uma fonte para a gente ter a cobrança, acompanhamento, mas ela ainda não é uma realidade efetiva. Então, qual é o primeiro verbo que eu aponto? É o ressignificar. Ressignificar o papel da mulher nessa sociedade, que cada vez mais precisa ser identificado. Nós não somos minoria, nós não somos frágeis, nós podemos derrubar isso por elementos, inclusive, de natureza epistêmica dos mais variados, tanto do ponto de vista do conhecimento,
quanto do ponto de vista dos valores, quanto do ponto de vista da formação do ser. Ao mesmo tempo, nós temos que nos reencantar, porque esse ressignificar não pode ser o desespero de dizer não dá para fazer mais nada. Não tem jeito essa cultura. É uma cultura machista, discriminatória, alienante. Isso tudo é verdade. Mas a gente busca esse reencantamento da força da contradição para poder reconstruir. E a gente não reconstrói sozinho, ninguém dá conta disso numa dimensão só de postura individual. É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito muito nisso. E acredito também que é nesse momento que a gente se revitaliza. E o revitalizar não é simplesmente algo que se decide cognitivamente. Ele é uma relação com a emoção. Por sinal, eu quero dizer para vocês que quando eu falo de forma contundente, alguns dizem, está brava? Não, eu estou emocionada, eu estou afetada, eu estou envolvida, eu estou falando para os meus pares, eu estou abrindo o meu coração, eu estou enfrentando a contradição que é viver nesse contexto, onde a gente ouve a barbárie esparramada, colocada, e nós ou desnaturalizamos tudo isso, porque tudo isso começa a ser naturalizado. Os dados vão sendo passados e a gente vai incorporando esses dados como se eles não tivessem nada a ver com o nosso papel social. Revigorar tudo isso significa repensar e tomar uma atitude. Aqui eu queria falar das informações. Nós, como mulheres, como seres humanos, como seres de construção histórica, nós nunca tivemos tanta informação tóxica. E nós temos, como educadoras, inclusive, que fazer uma seleção profunda de tudo isso. O acesso à informação veio, mas ele veio reforçando o preconceito, muitas vezes, trazendo situações completamente impossíveis de serem naturalizadas. E vocês vejam que os dados vão se confirmando. Quando hoje a Justina trouxe lá o aumento da violência, os números, a gente já acha que esses números, a gente já vai lidando com eles como eles fizessem parte de uma normalidade. E a indignação vai deixando de existir. Tomar a decisão, e aí eu escolhi assim, um autor que eu gosto muito, que é educador, né? Eu sou suspeita, que é o Celestin Freinet, que influenciou muito a minha formação como educadora. Ele dizia que quando a gente vive um momento desse, a gente tem 4 dimensões para trabalhar. E eu penso que essas são as 4 para nos reencantar. Iniciais, não são únicas, mas são decisivas. Ele diz, o primeiro é a comunicação. E eu penso que esse grupo está se organizando. O que é essa comunicação? Uma comunicação que faça o contraponto, que traga as verdades, que relate, que traga a voz das pessoas, que traga uma Tatiana para falar, que traga pessoas para dizer de quem está lá no espaço, vivendo tudo isso. E eu queria falar que eu estou me sentindo muito emocionada também, de um tempo para cá, com esse tema. Eu tenho uma filha, minhas amigas aí que me conhecem, sabem que eu sempre fui uma mãe apaixonada, eu sou apaixonada por o ato de ser mãe. E eu tenho tenho 2 filhos, tenho Cláudio e Amanda, mas a Amanda optou por medicina. Ela agora está justamente no internato, concluindo o curso, com 23 anos, e ela está na linha de frente. E ela me contou uma cena, há poucos dias, ela vem trazendo as questões que estão lá colocadas, e aí ela dizia que foi fazer um exame, na verdade era uma moça, jovem, adolescente ainda, que foi fazer o seu exame para saber se estava grávida, na verdade já sabia que estava grávida, tinha feito o pré-teste, mas era para ouvir como é que estava o bebê. E ela disse que na hora que colocou o aparelho, ela sentiu a insegurança e a tremedeira no corpo daquela menina. Ela disse que era mais nova que eu, inclusive, e ela é muito jovem também. E aí ela disse que parou e disse para ela, fala um pouquinho do seu sentimento, fala o que você está sentindo, eu estou aqui para ouvir você. E aí disse que a menina, na hora, ficou quieta no primeiro momento, que a primeira atitude, até assustada.
Aí ela disse, olha, eu tenho um creme de mão aqui que eu vou passar na sua mãozinha para você se acalmar. Porque quando a gente passa um creme assim, dá uma maciez, né? Aí a gente vai se acalmando. E aí ela disse que começou a conversar e a menina dizia, eu não queria, eu não podia ter esse filho, eu não podia viver isso que eu estou vivendo. Aí a Amanda disse, mas vamos ouvir o coraçãozinho dessa criança? E aí ela disse que a hora que a menina viu o coração, as duas começaram a chorar juntas. E a Amanda disse para ela, olha esse coração tocando. Olha que coisa linda esse coração tocando. Bate com ele junto. Você tem uma vida dentro de você. Você vai sair disso sim. Existem vários espaços que a gente vai ver como encaminhar. Mas você tem uma vida que faz parte da sua vida nesse momento. Olha, eu vou dizer para vocês, tudo que eu eduquei nessa vida de 40 anos de docente, nesse momento eu me senti reconhecida, eu me senti contemplada de ter formado alguém que respeita o humano, que respeita o outro ser, que olha para ele como se fosse a si próprio e que se entrega para a sua profissão. Quando a Margarida falava, eu achei lindo como policial aí, né? Que lindo ela falando, ela dizendo da defesa. Vocês já imaginaram? Nós somos a maioria da população brasileira. Nós somos a maioria. Se nós nos defendermos, não tem quem segure a gente. Nós temos que ter clareza disso. Mas nós precisamos de muita comunicação. E não é a comunicação só de mídia, não é essa comunicação só dos escândalos, não é a comunicação para ter ibope, é a comunicação de formas, inclusive, de superação das milhões de mulheres que nessa pandemia enfrentaram os maiores desafios, porque essa geração nossa é uma geração muito complicada, nós precisamos dizer. Primeiro porque nossos pais estão vivendo mais. Então, nós temos que cuidar dos pais. Aí, os nossos filhos, por toda uma relação com essa sociedade, nós cuidamos deles. E, às vezes, já cuidamos dos netos. E temos que cuidar de nós. Nós somos cuidadoras oficiais. E como é que a gente dá conta de tudo isso? Se a gente não tiver essa rede humana, se a gente não for inspirada por mulheres que vão se superando em tudo isso, por mulheres que acreditam nessa potência. Essa comunicação é o ponto 1. Ponto 2 é autonomia. Não se constitui natureza humana que enfrente esses desafios gigantescos sem construção de autonomia. E a autonomia não é dada, autonomia é construção. E como é que eu construo autonomia? Sabendo fazer escolhas, trabalhando na educação, em todos os espaços humanos, o poder de escolher. Não é possível que a gente viva numa sociedade, nesse século ainda, sem fazer escolhas, sendo escolhido, sendo percebido como um a mais, como invisível. Essa discussão da autonomia levaria horas. Sandra, não se preocupe que eu não vou perder o horário, nem Sônia. Mas essa autonomia, ela tem que ser banhada por uma coisa chamada afetividade. E essa afetividade não é pieguice. Porque eu quero aqui fazer uma distinção. Parece que toda hora que a gente fala, eu vou trabalhar o afeto, é trabalhar aquilo que a gente chama de trabalhar a experiência da subjetividade, que é tão importante em nossas vidas. E aí vem uma relação linda do sentimento, da descoberta, da escuta, da observação. Eu fico imaginando uma mulher violentada, o que ela precisa ser escutada, mas também o que ela própria precisa se escutar. Porque questões aí são profundas. Poderia entrar aí, o que isso afeta? Afeta a autoimagem, afeta a valorização, afeta a se sentir como uma criança. Numa das escolas, eu
tive o prazer de estar na rede municipal de São Paulo, porque já está na hora? Já? Você apareceu, é isso, Sônia? É isso para encerrar? Então, tá bom. Mas eu vou dar só esse exemplo de amarrar. Uma menina que chegava direto na sala de aula, deixava seus objetos, jogava em cima das mesas, adolescente, ia para o banheiro e se molhava inteira, e voltava toda molhada. E aí tem um grupo, que a gente chama de núcleo de apoio, que foi observando o que tinha isso. E o pessoal dizia assim, ela é louca, completamente louca. E aí fomos fazer uma investigação mais profunda. Essa menina era abusada por um padrasto todas as noites. E de manhã, quando ela chegava à escola, ela se limpava, porque ela se sentia suja de estar naquele ambiente. É isso que eu estou falando, que é afeto. Afeto é partir da necessidade que o outro tem. O quarto e último, nesse olhar, é a cooperação, que é o que nós estamos fazendo aqui. É cada um constituir essa rede de cooperação, considerando que cooperação e autonomia são decisivas. Em um tempo de complexidade como esse, a rede humana tem que valorizar a vida na sua essência. Mas aí eu tenho 3 palavrinhas para ir encerrando, antes que elas encerrem comigo. A primeira, eu tenho que ter serenidade, porque senão eu vou morrer de infarto. E eu estou falando isso como pessoa, porque nós mulheres somos muito ansiosas, porque as cobranças são imensas em relação a nós. Nós temos que buscar essa serenidade. E é com os nossos pares, é com as nossas parceiras. Eu quantas vezes ligo para a Kátia e fico horas no telefone contando para ela as minhas ansiedades, e a coisa mais linda que eu acho é que no final ela não se mostra cansada de ouvir. Aquilo me dá uma serenidade de perceber que eu estou sendo escutada. Quando a Sandra me ligou e disse, eu queria muito que você estivesse nesse encontro, e eu tenho agora o lançamento de um livro, agora à noite, na PUC de São Paulo, sobre educação integral, mas eu não tinha como dizer não, porque a Sandra falou de um jeito que me comprometeu até a alma. Então, essa serenidade me leva a uma leveza. Eu penso que nós precisamos ser mais leves, mas que a gente tem que ter profundidade no que diz. Não podemos ficar no raso. Para sentir a dor das pessoas, eu não preciso conhecê-las. Basta ter coração e se colocar no lugar delas. Dor não tem nada a ver com amargura, diz Adélia Prado. E eu encerrando, né, que eu não gostaria, porque tinha pensado em outras coisas, mas o tempo emerge, né? Eu queria recuperar a Clarice Lispector ao final, quando ela diz o seguinte: nunca deixei de fazer algo de bom. Eu acho que nenhum de nós pode deixar. Que o seu coração pede. Razão e emoção têm que estar articulados entre si. O tempo pode passar, e oportunidade também. Nós não podemos perder esse momento. Não se esqueça que meta a gente busca, caminho a gente acha, desafio a gente topa, vida a gente enfrenta, saudade a gente mata, e eu estou matando de muitas de vocês. E sonho a gente realiza. Meu sonho é que a gente possa se encontrar muitas vezes, que eu possa refletir com vocês e me sentir potente, inspirada em cada uma de vocês. Muito obrigada.